Isaías capítulo 50. Jeová ainda pode libertar. Assim diz Javé: onde está o atestado do divórcio, provando que me separei da mãe de vocês? A qual dos meus credores eu vendi vocês? Pois bem, vocês foram vendidos por causa de suas próprias culpas. A mãe de vocês foi repudiada por causa dos crimes que vocês cometeram. Porque então, quando eu venho, não encontro ninguém, e quando eu chamo, ninguém responde. Será que a minha mão ficou tão curta que eu não posso libertar? Ou será que já não tenho mais força para salvar? Vejam, com um simples ameaça, eu seco o mar e transformo os rios em deserto. Seus peixes já apodrecem por falta d'água e acabam morrendo de sede. Eu visto o céu todo de preto e dou a ele um pano de saco como veste. O servo de Javé não recua. O Senhor Javé me deu a capacidade de falar como discípulo, para que eu saiba ajudar os desanimados, com uma palavra de coragem. Toda manhã ele faz meus ouvidos ficar atentos, para que eu possa ouvir como discípulo. O Senhor Javé abriu meus olhos, abriu os meus ouvidos, e eu não fiz resistência, e nem recuei. Apresentei as costas para aquele que me queria bater, e ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, e nem escondi o meu rosto dos insultos e escarros. O Senhor Jeová me ajuda, por isso não me sinto humilhado. Endureço o meu rosto como pedra, porque sei que não vou me sentir fracassado. Ao meu lado está aquele que me defende. Quem vai demandar contra mim? Vamos juntos ao tribunal. Quem abriu um processo contra mim? Que venha me enfrentar. Vejam, o Senhor Jeová me ajuda. Quem vai me condenar? Pois todos se desgastarão como roupa de velha roída pela traça. Quem de vocês respeita Javé e escuta que diz o servo dele? Aquele que anda no escuro sem uma luz, que o alumie. Aquele que anda no escuro sem uma luz, que o alumie. Confie no nome de Javé. Ponha confiança em seu Deus. Agora, todos vocês que acendem uma fogueira e sopram suas brasas, cairão nas chamas da sua fogueira e nas brasas que vocês mesmos acenderam. Minha própria mão os tratará assim, e vocês serão consumidos no sofrimento. Isaías 51. A realização da promessa. Escutem-me, vocês que andam à procura da justiça e que buscam a Javé. Olhem bem para a pedreira de onde vocês foram tirados. Reparem bem o talho de onde vocês foram cortados. Olhem para Abraão, o pai de vocês. Reparem Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era um só, mas eu o abençoei e multipliquei. Jeová consola Sião, consola suas ruínas. Ele transformará o deserto dela num paraíso, a secura num jardim de Javé. Aí haverá alegria e festa, ações de graça e hinos de louvor. Presta atenção, povo meu, dê-me ouvidos, gente minha, de mim vem a lei, e o meu direito é luz. Para os povos, a minha justiça está perto, a minha salvação já brotou, o meu braço governará os povos. As ilhas esperam por mim e coloque em meu braço a sua esperança. Levante os olhos para o céu, dê uma olhada na terra, cá embaixo, o céu se desmancha como fumaça, a terra se desgasta como roupa velha, e seus habitantes morrem como mosca. Só a minha salvação é eterna, só a minha justiça não tem fim. Escutem o que eu digo, vocês que conhecem a justiça, gente que traz a minha lei no coração, não tenham medo dos insultos dos homens, e nem se rebaixe com suas caçoadas. Pois eles serão roídos pela traça como roupa, serão comidos pela barata como um pedaço de lã, mas a minha justiça é eterna, e a minha salvação permanece de geração em geração. Não há o que temer. Desperta, desperta,
Reveste-te de força, braço de Jeová. Desperta como nos tempos passados, como nas épocas antigas. Não foste tu que derrotaste o monstro e transpassaste o dragão? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo? Tu que fizeste um caminho pelo fundo do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados de Javé voltarão. Estarão de volta a Sião, cantando e com alegria, sem fim, sobre suas cabeças. Serão acompanhados de alegria e contentamento. Dor e aflição ficará para trás. Eu mesmo sou aquele que consola vocês. Quem é você para ter medo de um homem mortal e de uma criatura humana que acabará como erva? Você se esqueceu de Jeová, que o criou, que estendeu o céu e fez o alicerce da terra? Você vivia sempre apavorado diante da fúria do opressor, quando ele estava pronto para destruir. Onde está a fúria do seu opressor? O opressor logo sairá, o preso logo sairá livre, não morrerá na cadeia, e nem lhe faltará pão. Eu sou Javé, o seu Deus, que agito o mar e suas ondas. Estrondo, meu nome é Javé dos exércitos. Coloquei minha palavra na sua boca, escondi você na sombra da minha mão. Estendo o céu, coloco os alicerces da terra e digo: a Sião, você é o meu povo. Terminou o castigo. Desperte, desperte, de pé, Jerusalém, você que bebeu da mão de Javé, a taça cheia de seu furor, um cálice de vertigem, que você bebeu e esvaziou. Ela que gerou tantos filhos, não tem ninguém que a conduz. De todos os filhos que pôs no mundo, não há um que lhe dê a mão. Duas desgraças atingiram você. Quem se compadece? Destruição e ruína, fome e guerra. Quem consola? Seus filhos estão caídos pelas esquinas, totalmente entregues e desfalecidos, tal como a caça que caiu na armadilha, cheios do furor de Javé e da ameaça do seu Deus. Por isso escute, ó infeliz, embriagada. Por isso escute, ó infeliz embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor Javé, o seu Deus, o advogado do seu povo. Eu vou tomar de sua mão o cálice de vertigem. Você nunca mais beberá na taça do meu furor. Vou passar essa taça para as mãos daqueles que fizeram sofrer, daqueles que lhe diziam: curve-se para que passamos por cima de você. E você fazia de suas costas uma estrada para que eles lhe passassem por cima. Isaías 52. Desperte, desperte, revista-se de força, Sião. Vista a roupa de festa, Jerusalém, cidade santa, pois nunca mais entrarão em você o não circuncidado e o impuro. Sacuda a poeira, levanta-se, Jerusalém, escrava, tira a coleira do pescoço, escrava, filha de Sião, porque assim diz Jeová: vocês foram vendidos de graça e sem pagar eu os redimirei. Porque assim diz o Senhor Jeová: no princípio o meu povo foi para o Egito e aí residiu como estrangeiro. Depois foi a Síria que o oprimiu sem motivo. E agora, o que é que eu faço? Oráculo de Javé. Pois o meu povo foi pego de graça, e aquele que o domina dá gritos de alegria. Oráculo de Javé. E o meu nome é insultado continuamente todos os dias. Por isso, o meu povo reconhecerá o meu nome, e nesse dia compreenderá o que eu dizia: aqui eu estou. A boa notícia. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a salvação, que diz a Sião: se Deus reina, ouçam. Seus guardas levantam a voz, juntos cantam de alegria, pois estão vendo frente a frente a Javé, que volta para Sião. Rompam juntas em cantos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque Javé se compadece do seu povo e redime Jerusalém. Javé arregaçou a manga de seus braços santo. Diante de todas as nações, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
saiam da opressão. Vamos, vamos, saiam daí. Não toquem nas coisas impuras. Saiam da Babilônia. Conservem-se puros. Vocês que transportam os objetos sagrados. Ninguém sairá apressado. Ninguém correrá como se estivesse fugindo. Pois Javé caminha à sua frente. E atrás de você vem o Deus de Israel. A paixão do servo de Javé. Vejam, o meu servo vai ter sucesso, subirá e crescerá muito, assim como muitos ficam espantados por causa dele, pois já não aparecia mais gente, tinha perdido toda a sua aparência humana. Assim também as nações numerosas levarão um susto diante dele. Os reis vão fechar a boca, pois verão uma coisa que nunca ouviram contar e compreenderão o que jamais ouviram. Isaías 53. Quem acreditou em nossa pregação? Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor como um indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura por nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelha, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda, diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente, e quem se preocupou com a vida dele? Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto com a dos injustos, e o seu túmulo junto com o dos ricos. Embora nunca tivesse cometido injustiça, e nunca a mentira estivesse em sua boca, no entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá os seus descendentes, prolongará a sua existência, e por meio dele o projeto de Javé triunfará. E por meio dele o projeto de Javé triunfará. Pelas amarguras suportadas, ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o crime deles. Por isso, eu lhe darei multidões como propriedade, e com os poderosos repartirá o despojo, porque entregou seu pescoço à morte e foi contado entre os pecadores. Ele carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías 54. Cidade renovada. Cante de alegria estéril, que não dava luz. Exalte com alegria, canto, você que não tinha dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos que a casada, diz Jeová. Aumente o espaço de sua tenda, ligeira, estenda a lona, estica as cordas, finque as estacas, porque você vai se estender para a direita e para a esquerda. Seus filhos herdarão nações e povoarão cidades desabitadas. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se envergonhe, pois você não sofrerá humilhação. Você esquecerá a vergonha que passou na juventude, e nunca mais se lembrará da vergonha do seu tempo de viúva. Porque o seu marido é o seu Criador, o nome dele é Jeová dos Exércitos. Quem redime? Você é o Santo.
o Santo de Israel. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Javé chama você como a esposa abandonada e abatida, como a esposa da juventude, a repudiada. Assim diz o seu Deus: por um instante eu abandonei você, mas com imensa compaixão torno a reuni-la. No ímpeto de ira, por um momento eu escondi de você o meu rosto. Agora, com amor eterno, volto a me compadecer de você, diz Jeová, o seu Redentor. Como no tempo de Noé, agora faço a mesma coisa. Jurei que as águas do dilúvio nunca mais iriam cobrir a terra da mesma forma. Agora eu juro que não deixarei minha ira se inflamar contra você e que nunca mais vou castigá-la. Mesmo que os montes se retirem e as colinas vacilem, meu amor nunca mais vai se afastar de você. Minha aliança de paz não vacilará, diz Jeová, que se compadece de você. Pobrezinha, açoitada pela tempestade e sem consolo. Veja, eu assento os seus muros sobre pedras preciosas e faço de safira a base. As muralhas eu faço de rubi e as portas de esmeralda. Toda a sua muralha eu faço de pedras preciosas. Seus filhos todos serão discípulos de Jeová. Será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida com justiça, longe da opressão, e não terá o que temer. Ficará longe do terror, que nunca mais se aproximará de você. Se por acaso alguém atacar você, não será por minha ordem, e quem atacar você já está derrotado. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas no fogo e produz ferramentas de trabalho, mas também fui eu quem criou o exterminador para arrasar. Qualquer ferramenta forjada contra você jamais terá sucesso. A língua que acusa você no tribunal, você mesma provará que ela é culpada. Essa é a herança dos servos de Javé, a justiça que de mim receberão. Oráculo de Javé. Isaías 55. Jeová oferece a vida. Atenção todos os que estão com sede. Venham buscar água. Venham também os que não têm dinheiro. Comprem e comam sem dinheiro. E bebam vinho e leite sem pagar. Por que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? E o salário com aquilo que não traz fartura? Ouçam-me com atenção. E comerão bem e saborearão pratos suculentos. Dê ouvido a mim, venham para mim, me escutem, que vocês viverão. Farei com vocês uma aliança definitiva. Serei fiel à minha amizade com Davi. Fiz dele uma testemunha para os povos, um chefe que dá ordem aos povos. Agora você vai convocar um povo desconhecido, um povo que não conhecia. Você virá correndo para procurá-lo. Tudo por causa de Javé, seu Deus, por causa do Santo de Israel, porque ele glorificou você. Procure Javé enquanto ele se deixa encontrar. Chame por ele enquanto está perto. Que o injusto deixe o seu caminho e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Javé e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. Os meus projetos não são projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês, e os meus projetos estão acima dos seus projetos. Da mesma forma como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer, assim acontece com a minha palavra que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a minha missão para a qual eu mandei.
a certeza da libertação. Vocês sairão com alegria e serão conduzidos em paz na presença de vocês. Colinas e montes explodirão de alegria. Todas as árvores baterão palma. Em vez de espinho crescerão cipresses. No lugar de urtiga crescerão murtas. Isso trará fama a Jeová. Será um momento eterno. Será um monumento eterno que nunca se apagará. Isaías capítulo 56. Terceiro Isaías. Novo céu e nova terra. Fim do nacionalismo exclusivista. Assim diz Jeová: observe o direito e pratique a justiça, porque a minha salvação está para chegar e a minha justiça vai se manifestar. Feliz o homem que assim se comporta, feliz o homem que assim preserva, quem observa o sábado sem profaná-lo e preserva sua mão de fazer qualquer mal. O estrangeiro que aderiu a Jeová não diga: com certeza Jeová vai me excluir do seu povo. E nem o eunuco diga: não passo de uma árvore seca. Porque assim diz Jeová: os eunucos que observam meus sábados, que escolham o que me agrada e ficam firmes na minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um lugar e um nome que vale mais do que filhos e filhas. Darei a eles um nome eterno, que nunca desaparecerá. Ao estrangeiros que aderirem a Jeová para prestar-lhe culto, para amar a Javé e serem seus servos, que observam o sábado sem profaná-lo e ficam firmes na minha aliança, eu os levarei para a minha montanha santa. Vou fazê-los felizes na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, oráculo do Senhor Javé, que reúne os israelitas dispersos. Com aqueles que já foram reunidos, eu reunirei ainda outros. A corrupção recomeça. Feras selvagens, venham comer, feras todas da selva. Os guardas estão cegos e nada recebem. São cachorros mudos, incapazes de latir. Sonham deitados e o seu prazer é dormir. São cachorros com fome, insaciável. São pastores, mas não são capazes de entender. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Todos eles, sem exceção, eles dizem: venha, eu vou buscar vinho. Vamos nos embriagar com bebidas fortes. Amanhã faremos o mesmo, pois há muita provisão. O justo perece e ninguém se incomoda. Isaías 57. O justo perece e ninguém se incomoda. Os homens de bem são eliminados e ninguém se importa, porque o justo é levado antes que venha o mal, para que entre na paz. Aquele que procede com sinceridade descansa no seu leito. A idolatria se alastra. Venham aqui vocês, filhos de feiticeira, descendência de adúltera e de prostituta. De quem vocês estão zombando, fazendo careta e mostrando a língua? Vocês não são filhos ilegítimos, pobre. Vocês não são filhos ilegítimos, prole, bastarda. Não, são vocês que buscam a ardência do sexo ao pé dos carvalhos ou debaixo de qualquer árvore frondosa? Vocês sacrificam crianças à beira dos córregos e na fenda das rochas. As pedras lisas do córrego serão a herança de vocês. Serão ela a parte que lhes tocar. Em honra delas vocês derramavam vinho em libação e nelas vocês ofereciam sacrifício. Vocês ajeitavam a sua cama na colina alta e elevada e aí subiam para oferecer sacrifício. E você ainda acha que me agrada com essas coisas? Atrás da porta e do portal, você colocava seu emblema. Não me levando em conta, você se despia, subia no leito e o alargava para os adúlteros.
tirava partido dos seus amantes, com os quais você gostava de ter relações, e olhando a nudez deles, você fornicava sem parar. Você procurava Moloque com óleo, multiplicando seus perfumes. Enviava seus mensageiros para longe, até as profundidades do sepulcro. Cansada de tanto andar, você nunca dizia, chega. Ao contrário, achava sempre um jeito de reanimar as forças e não se entregava. De quem tinha medo? Você, quem é que lhe impunha tanto respeito para você mentir assim? De mim você nem se lembrava e nem se preocupava comigo. O fato é que eu me calava e disfarçava, por isso você não me temia. Mas eu denunciarei a sua tal justiça e as suas obras. Seus ídolos de nada valerão e nem servirão quando você pedir socorro. O vento levará todos num simples sopro, os carregará, mas aquele que busca minha proteção terá como herança a terra e possuirá o meu Monte Santo. Deus está com os oprimidos. Aplane, abra um caminho, arranque as pedras do caminho do meu povo. Pois assim diz aquele que está no alto, lá em cima, aquele que mora na eternidade, e que tem um nome santo. Eu moro na altura santa, mas estou com os oprimidos e humilhados, para reanimar o espírito dos humilhados e reanimar o coração dos oprimidos. Eu não vou ficar demandando eternamente, não vou ficar irado o tempo todo, senão a vida humana evaporaria na minha presença e seria destruído tudo aquilo que eu criei. Eu estava indignado com a injustiça de suas ganâncias, e de tocaia eu oferi com todo o meu furor. Ele ia seguindo, rebelde, o caminho que bem queria. Eu vi o seu caminho, mas vou curá-lo, guiá-lo e oferecer-lhe consolação, e aos que fazem luto por meu povo. Farei brotar de seus lábios esse canto, paz e felicidade para quem está longe e para quem está perto. Eu o curarei, diz Javé. Os injustos, porém, parecem mar agitado, que nunca pode acalmar-se, e as águas que eles agitam é lama e lodo. Para os injustos não existe paz, diz o meu Deus. Isaías 58, o verdadeiro jejum. Grite a plenos pulmões, sem parar. Solene, solte combo, trombeta, o som da sua voz. Mostre ao meu povo os seus crimes e faça a casa de Jacó conhecer os seus pecados. Dia após dia eles parecem me procurar, mostram desejo de conhecer os meus caminhos. Parecem povo que pratica a justiça e que nunca se esquece do direito do seu Deus. Eles vêm me pedir as regras da justiça. Eles querem estar perto de Deus e dizem: por que jejuamos e tu não viste? Por que nos humilhamos totalmente e nem tomaste conhecimento? Acontece que, mesmo quando estão jejuando, vocês só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Vejam, vocês jejuam entre rinchas e discussões, dando socos sem piedade. Não é jejuando dessa forma que vão chegar lá em cima. A voz de vocês. Vejam, o jejum que eu aprecio, o dia em que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser desta maneira, curvar a cabeça como se fosse uma vara, deitar de luto na cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia para agradar a Jeová? O jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome,
hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar a sua própria gente. Se você fizer isso, a sua luz brilhará como a aurora. Suas feridas vão sarar rapidamente. A justiça que você pratica irá à sua frente, e a glória de Jeová virá acompanhando você. Então você clamará e Javé responderá. Você clamará por socorro e Javé responderá. Estou aqui. Isso se você tirar do seu meio o jugo, o gesto que ameaça e a linguagem injuriosa. Se você der o seu pão ao faminto e matar a fome do oprimido, então a sua luz brilhará nas trevas, e a escuridão será para você como a claridade do meio-dia. Jeová será sempre o seu guia, ele lhe dará fartura até mesmo em terra deserta. Ele fortificará seus ossos, e você será como jardim irrigado, qual minha borbulhante, onde nunca falta água. As suas ruínas antigas serão reconstruídas. Você levantará paredes em cima dos alicerces de tempos passados. Vão chamá-los reparador de brechas e restaurador de ruínas, onde se possa morar. O dia de Deus e do homem. Se você evitar que se desrespeite o dia de sábado e não tratar de negócio no meio-dia santo, se você disser que o sábado é um dia agradável e chorar o dia consagrado a Javé, se você respeitar deixando de viajar, de buscar seu próprio interesse e tratar de negócio, então Javé será a sua delícia. E eu vou fazer que você venha a ser levado triunfante sobre os lugares mais altos da terra. Eu sustentarei você com a herança de seu pai Jacó. Assim falou a boca de Jeová. Liturgia penitencial. Isaías 59. Veja, o braço de Javé não ficou curto para salvar e nem seus ouvidos ficaram surdos para ouvir. Ao contrário, foram as culpas de vocês que acabaram se transformando num abismo que separa do seu Deus, por causa dos erros de vocês. Javé escondeu o rosto para não os ouvir. Vocês estão com as mãos sujas de sangue, estão com os dedos manchados de crimes, seus lábios só falam mentira e suas línguas sussurram maldade. Não há ninguém que acuse com justiça. Não há quem faça um processo com honestidade. Todos confiam em coisas que não têm valor e só falam o que não é verdade. Concebem o crime e dão à luz a maldade. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Quem comer esses ovos morrerá. Se a casca se quebrar, de dentro dele sairá uma serpente. As teias que eles tecem não servem para fazer roupa. Eles não conseguem se cobrir com o produto do seu trabalho. Suas obras são criminosas e suas mãos praticam a violência. Seus passos levam para o mal e eles correm para derramar sangue inocente. Seus planos são criminosos. Suas estradas é feita de ruína e destruição. Eles não conhecem o caminho da paz. Não existe o direito em seus passos. Fazem para si trilhos tortuosos. Quem neles caminha não conhece a paz. É por isso que o direito está longe de nós e a justiça nunca chega ao nosso alcance. Estávamos esperando luz, e o que veio foram trevas. Aguardávamos claridade e, no entanto, caminhamos na escuridão. Como cegos, vamos apalpando a parede, tateando como alguém que não enxerga. Tropeçamos em pleno dia, como se já tivesse escurecido em pleno vigor. Estamos como mortos. Estamos todos rugindo como ursos, gemendo como pombas. Esperávamos o direito e nada esperávamos. A salvação e ela ficou longe. Gemendo como pomba. Esperávamos o direito e nada. Esperávamos a salvação e ela ficou longe. Sim, nossos atos de rebeldia multiplicaram-se diante de ti, ó Jeová. Nossos pecados estão dispondo contra nós. Nossos pecados estão depondo contra nós. Sim, nossos atos de rebeldia nos acompanham. Reconhecemos nossas culpas. Revoltar-nos, negar a Jeová. Afastar-nos do nosso Deus. Praticar a violência e revoltar.
conceber e planejar a mentira. Por isso, o direito se retirou e a justiça se manteve longe, porque a verdade tropeçou na praça e na sinceridade. Não tem acesso. Com isso, a verdade sumiu e quem se desvia do mal acaba sendo roubado. Javé viu tudo isso e lhe pareceu mal, pois o direito já não existe mais. Viu que não havia ninguém, espantou-se porque não havia quem fizesse uma intervenção. Então o seu próprio braço lhe trouxe a vitória, e a sua própria justiça o sustentou. Ele se vestiu de justiça como de desonra. Ele se vestiu de justiça como de couraça, e colocou na cabeça o capacete da salvação. Revestiu-se com as vestes da vingança e por manto envolveu-se na indignação. Pagará a cada um de acordo com o que merece. Ódio contra o seu adversário, castigo para os seus inimigos. Então, desde o ocidente se temerá o nome de Javé, e desde o oriente honrarão a sua glória, pois ele virá como o rio impetuoso que é conduzido pelo Espírito de Javé. Mas para Sião virá um Redentor, a fim de afastar os crimes cometidos contra Jacó. Oráculo de Javé. Da minha parte, esta é a minha aliança com eles. Diz Javé: o meu espírito está sobre você, e as minhas palavras que eu coloquei em sua boca jamais se afastarão dela, e nem da boca de seus filhos, e nem da boca de seus netos, desde agora e para sempre, diz Javé.